Vamos falar do espaço ali onde hoje se situa o Max, né? Muito antes, vamos lá, século XIX, 1830, 40, ali era um brejo, porque passa o rio Supiriri. Se você pegar a Avenida Afonso Vergueira, ela plana, né? Vai plana até o shopping lá, Sorocaba. E isso não é obra de governo, não, é das enchentes do Supiriri. Então, com as constantes enchentes, foi nivelando o terreno. Ali era um brejo. Mas onde hoje é a estação, havia uma grande paineira, uma árvore frondosa, e os sorocabanos, principalmente os rapazes da época, não tinha distração, não tinha cinema, shopping. Eles faziam touradas ali. Mas não tourada de Carme de Bezerra, aquelas touradas. Não, era cercar boi e touro assim e se mostrar agilidade. E naquela época, 1860, Sorocaba passa a produzir muito algodão. Teve a guerra, os Estados Unidos parou de plantar e mandar algodão para a Inglaterra, Sorocaba passa a produzir muito. Só que esse algodão era enfardado e levado nas costas de mula até o Porto de Santos. Era caro, moroso, difícil, até que surge um estrangeiro, um cara de fora, Luiz Mateus Mailaschi. E o Sorocabana nunca foi bom para receber, né? Falavam que ele não falava a língua de gente, que ele era húngaro. Mas ele foi até o mosteiro e falava latim, se apresentou com o padre lá, que ele era engenheiro. E ele vai e conhece um proprietário de uma máquina de descaroçar algodão que estava quebrada. Ele conserta aquilo. Com o decorrer do tempo, ele passa a comercializar algodão e fala: gente, vamos fazer uma ferrovia ligando Sorocaba a São Paulo. E com a chegada do trem, não é só o comércio de algodão, vem novidade, o primeiro carro, telefone, telégrafo, você pode visitar parente, vir parente. Então, aquele trecho da estação passa a ser valorizado. E no entorno dele passa a ser o que seria há pouco tempo atrás os Campos Elíseos de São Paulo. Mas voltando à ferrovia, já foram lá na estação Júlio Prestes, Sala São Paulo, maior sala de concerto. É legal você ver que aquele prédio lá foi tudo capital sorocabano. A ferrovia foi o grande fator de desenvolvimento do interior de São Paulo. Ela chegava até o sul. O projeto era grande, enfim, foi um grande projeto. Só que tinha um problema. Ali passa a ser, era brejo, depois tourada, a estação. Foi o primeiro edifício construído com tijolo e alvenaria, porque até então era taipa de pilão, terra socada. Foi uma novidade. Só que então os sorocabanos da época estavam acostumados a lidar com tropeiro, com algodão. E lidar com maquinário, uma nova tecnologia exigia qualificação. Você tinha estação ali, que era um palco de novidades, de atualização, e onde hoje é o Max, foi o prédio da primeira oficina de manutenção dos trens, das locomotivas, né? Durante muito tempo. Hoje a ferrovia não existe mais, pertence ao governo federal, é delegado ao governo do estado municipal. Então, o Max, em termos de arquitetura, é, é um- é uma estrutura importante, de valor histórico, tanto local quanto a edificação, e um projeto renomado, de um autor renomado. Agora, isso não é o mais importante em termos de arquitetura do Max. O que tem de mais importante é a arquitetura no sentido de o que ela transforma nas pessoas que vão lá, né? Então, isso é a arquitetura mais importante. É como não é o que é uma casa, né? Não é a parede ou o piso ser de ouro, mármore Carrara polido que conta, né? O que conta é o afeto que tem naquela casa. Então é uma casa muito mais importante, uma casa onde tem um pai e uma mãe que respeitam e cuidam de filhos, do que uma grande mansão que tem num grande condomínio de altíssimo padrão de pessoas muito ricas, mas não tem afeto e não tem respeito. Pronto. Então o Max, o valor dele é incalculável. O valor da matéria dá para a gente calcular. O valor de contribuição cultural, de esperança e de tudo isso, de valor artístico, social, isso é incalculável. Aí não dá para calcular, isso aí esquece valor. Meus pais, meus irmãos, tudo mais que trabalharam lá, veem com muita tristeza esse abandono, porque não é só o abandono. É que nem a escola que vocês estudaram na infância, se vocês forem visitar, está largada, abandonada. Machuca, porque não é só a história do prédio. Quando um prédio cai ou abandona, perde também sua referência, porque no decorrer da vida da gente circulando pela cidade, você vai marcando espaços afetivos naquele cantinho, naquele prédio lá.
eu ganhei o primeiro beijo, ou meu pai veio buscar, eu passei uma vergonha. E toda vez que você passa, o filminho volta. Quando esse prédio cai, essa história também cai, é a tua referência afetiva. Então, a importância do patrimônio não é só manter um prédio histórico, ele tem a ver com a afetividade da cidade, com as coisas boas e com as coisas que podem ser melhoradas. E a memória da cidade, o passado, não é para se repetir, é como uma cartilha, um manual de coisas que você, no decorrer da vida, acertou, errou e pode melhorar. Eu admiro o Max no sentido, porque é uma iniciativa particular, claro que com incentivos e tudo, mas uma gente valente, né? Falar de Museu de Arte Contemporânea em Sorocaba parece assim estranho, mas eles ao longo do tempo e com várias ações de exposições, cursos, atividades, formaram um acervo maravilhoso. Só tem um artista sorocabano, Pedro Lopes. Ele produziu e mandou para a Link, uma lei de incentivo à cultura, um projeto maravilhoso. São 20 painéis imensos, de 4 por 2, me parece, que ele vai retratar todos os períodos históricos de Sorocaba. Por exemplo, Fundação de Sorocaba, 1654. E ele vai, no estilo, a data é 1600, mas ele vai passear pela Europa, as escolas artísticas, e retratar a Fundação de Sorocaba no estilo maneirista, rococó, barroco. Então você tem uma aula de história, história da arte, intervenções contemporâneas. E eu confesso, eu era conselheiro da Link que aprovava ou não o projeto, e eu não tenho vergonha de dizer, eu recusei o projeto. Eu e mais uma, com vergonha. Por quê? Eu falei na época que Sorocaba não tem competência, porque não havia o Max. Competência para receber uma obra de arte dessa, mesma coisa que eu dar uma Ferrari para você e você não ter dinheiro para pagar o IPVA. Então, que presente de grego é esse, né? Mas graças a Deus, os demais da comissão aprovaram, e nesse produção, e eu acompanhei o trabalho dele, da produção, e depois ele ficou quase 10 anos guardado na casa do artista, imagine. Até que surge o Marques e vai acolher esse material. E o museu você tem uma estrutura para exposição, que vai mudando periodicamente, ações com visitas, cursos e tudo mais, e a reserva técnica, ou seja, o acervo que ele vai ganhando, adquirindo, que vai ficando lá preservado para futuras exposições, para pesquisadores. Então o Max ele vem renovar também, trazer uma nova linguagem. Quando você sacraliza uma peça, hoje existe o curador, né, que vai avaliar se esta câmera ou esta aqui vale uma exposição. A partir do momento que ela entra no espaço de museu, você dá uma importância porque o curador vai dar aquilo. E o Max tem esse cuidado no que vai expor, como dialogar. Quando você vai estudar um imóvel, um prédio, qualquer coisa, não estudar ele isoladamente, né? É a mesma coisa pegar o Rafael aqui na frente. Ele tem a ver com a família da mãe dele, que vem do Araçatuba, com a família da avó dele, que veio de Jumirim, do avô, que era português. Tudo isso constrói não só na genética, como modo de ser, de falar, valores, enfim. Um prédio, ele não é isolado, nada é isolado. Então, o contexto daquela localização, onde, com o passar do tempo, com a ferrovia, vai valorizar muito aquele espaço. Vai ser o atual Campos Elíseos, que São Paulo também está detonado, né, com essa mudança. Mas o Palacete Scarpa, que se ergue lá no alto, o primeiro edifício assim com cimento, e o revestimento, olha que legal, o revestimento do Palacete Scarpa era feito com mica, é um mineral que brilha, sabe? E eu lembro, eu cheguei a ver assim no entardecer ou no amanhecer, aquilo lá reluzia. Tem um elevador, tem um relógio lá. Hoje é uma repartição pública cuja população não tem um acesso para a contemplação daquele espaço. Mas ali havia também o Jardim Mailás, que o chalé francês que o Max ocupou. Por que francês? Porque as telhas vinham da França, com a varanda. Tinha um jardim maravilhoso, pomar. Então todo o conjunto, né? Quando se rasga Afonso Vergueiro, quebra todo esse conjunto de uma forma violenta, né? A mesma coisa se ter seu castelo de areia e vem um mané e passa um trator em cima. O museu é um sopro de esperança numa cidade de gente muito trabalhadora, mas que tem pouca valorização para a arte e para a cultura. É uma luz no lugar que está precisando. Governo, não citando necessariamente governo municipal, estadual ou federal,
O governo no Brasil nunca deu prioridade para a cultura, então não vai ser agora que é diferente. Se a gente for falar em termos de arquitetura como matéria edificada, né, é como achar que cinema, eu vou chamar cinema, tá? É como achar que cinema é a película rodando ali, não é isso, né? O cinema é a vida que passa, que passou, que vai passar dentro de cada um. E as transformações que isso vão acarretando, tanto no aspecto pessoal, quanto no aspecto, eu vou chamar até um termo aqui um pouco talvez teológico, né? No aspecto anímico do ser humano. O museu, ele procura acompanhar o que está acontecendo. Todas as novidades que surgem dentro do campo da arte contemporânea. A arte contemporânea, ela está constantemente criando, inventando, surgindo novas ideias, novos artistas. O objetivo da educação, da cultura, da arte é trazer para as pessoas espaço. Espaço para se expressar, é ter um lugar onde elas possam se sentir confortáveis para questionar, para tentar entender como elas se sentem, o que elas veem, enfim. Então, com certeza tem esperança para isso, porque nós estamos num momento em que as pessoas conseguem compreender um pouco melhor a importância que é ter esse espaço para todos. E o objetivo do museu é se tornar cada vez mais um lugar para todos. Então, se o museu alcançar realmente esse objetivo e as pessoas realmente puderem se sentir assim e puderem se sentir confortáveis, eu acredito que a esperança de crescer e de levar para mais pessoas essa ideia, levar para mais pessoas a arte, a cultura, além de essencial, é algo que é muito possível. O museu, ele tem muitas partes para funcionar. E uma que é essencial e que eu amo é o educativo. O campo de arte e educação se baseia muito no que a Ana May Barbosa ensina, sobre uma abordagem triangular. Isso é usado desde a escola, nos museus, quando a gente fala sobre arte. Ela consiste nesses 3 aspectos, que é apreciação, contextualização e prática. Contextualização é o assunto por trás daquilo, é a parte que é um pouco mais explicativa. E no museu isso acontece a partir da curadoria. A curadoria, ela define um tema para a exposição. Ela define um assunto para aquela exposição. E as obras são selecionadas para conversar com esse assunto. Depois disso, tem a apreciação. O próprio ato de passar pelo museu, diante das obras, faz com que a pessoa tenha esse processo de apreciar. E por fim, a prática, que é o que o educativo ama criar ali no museu, né? Que são atividades práticas, no caso são oficinas de arte, onde a pessoa pode experimentar fazer arte. Houve principalmente desafios de ordem financeira para você conseguir fazer obras e concluí-las todas, né? Então, nesse andamento, existem os obstáculos que são feitos por etapa. Tem uma frasezinha muito bacana que diz assim: "De medium facti que coepsit habit", que é mais ou menos o seguinte: começar é metade do trabalho. A coisa mais difícil que existia para o Marx era começar. Então eles começaram mesmo sem estar, digamos, com todas as obras concluídas, sem estar com todo o acervo pronto. É como pensar na vida de um aluno de audiovisual, tá? A coisa mais difícil é o aluno ter tido a coragem e a esperança de dizer: eu vou fazer isso aqui porque existem valores dentro de mim que eu preciso seguir. Eu não sou corruptível e eu não estou aqui para fazer bobagem. Muitas pessoas que vão até lá são as pessoas que, quando vêm para Sorocaba, elas estão curiosas com o que elas podem fazer na cidade. Então, as pessoas vêm aqui a trabalho e querem procurar o que fazer quando elas têm um tempo livre, e elas acabam conhecendo o museu. Outras são pessoas que estudam. Então, por exemplo, pessoas que estão fazendo algum tipo de mestrado, doutorado, pesquisa, elas vão até o museu como uma forma de receber um suporte de uma instituição que colabora com a parte de educação e arte. Além disso, existem as pessoas que não têm a menor ideia de que lá é um museu e vão para descobrir o que tem ali. Elas estão passando, ficam curiosas, vêm ali à frente e acabam entrando. E por fim, tem as pessoas que têm uma relação histórica com o espaço onde o museu está. Porque o museu, ele está do lado da antiga estação ferroviária, né? No prédio que ainda tem a demarcação do supermercado Fepasa. E por ser um prédio histórico, tem pessoas que têm relação, visto que muitas pessoas vieram para Sorocaba por causa disso, por causa da ferrovia, elas acabam indo ali como uma forma de se reconectar com o passado, com o que suas famílias fizeram, ou como elas vieram para Sorocaba. O pessoal acha que pintura é uma tela que tem pigmento colorido.
A escultura é um bloco de pedra, de bronze ali que foi polido e tem uma determinada imagem. E o pessoal acha que a arquitetura é tijolo, concreto, telha e piso. Bom, não é nada disso. Então a arquitetura é quando você entra num local e você sai outra pessoa. Escultura não é o bloco, não é o bronze, não é a pedra. Escultura é o quanto sua alma foi esculpida por algo que é imaterial, não é nem aquela imagem, não é nem aquele objeto. E a arquitetura é a mesma coisa, não é o tijolo. O museu não está pronto. Aliás, ele só estará pronto depois que tiver toda a edificação concluída e as pessoas estiverem lá dentro. Se ele estiver vazio, ele não está pronto. Ele só está pronto quando a pessoa está lá. As reformas do museu, elas têm vários objetivos. Nós estamos com uma inicial agora, que é para fazer os banheiros. Nós tínhamos banheiros provisórios lá para receber as pessoas, mas nós já tínhamos o objetivo de ter um banheiro melhor construído, um espaço para biblioteca, que é a área que eu estou trabalhando agora, e um café. O futuro do museu não é completamente certo, porque nós precisamos de apoio de pessoas, de instituições, de empresas que acreditem. E precisa que tenha pessoas por trás lutando por isso. Por muito tempo, à frente do museu, esteve a nossa antiga presidente. Antes da Carol Pfeiffer, teve a Silvia Steca. E antes da Silvia Steca, teve a Cris Delagnese. A Cris Delagnese, ela lutou muito pelo museu. Então, pessoas como ela, pessoas que estão à frente do museu hoje, a Rô Galvão, as pessoas que estão constantemente ali fazendo pelo museu por amor, são as pessoas que contribuem para que o museu tenha realmente um futuro. Por isso eu digo é incerto. Hoje nós temos. Eu não sei como será amanhã. Mas pela arte, pela educação, eu espero que cada vez mais venham pessoas e se juntem com a gente para lutar por isso. O museu representa para mim uma luta pela cultura. Porque é uma instituição privada sem fins lucrativos. Então, o tempo todo nós estamos nos esforçando por fazer projetos e fazer com que as exposições cheguem ao maior número de pessoas possível. Em especial, a gente tem um contato muito forte, um interesse muito grande em trazer arte para as crianças, para os adolescentes. O contato com as escolas é muito importante, porque a gente sabe que ter o contato com a arte, que é algo que estimula a imaginação, o senso crítico, que permite se expressar de tantas formas, é algo que é muito importante para o desenvolvimento de uma pessoa. Sabe o que é? O que define esperança é estar aqui nesse momento, tentando contribuir com vocês, por exemplo, com a instituição, mas especialmente com vocês. Eu estou dando uma aula. Essa aula tem um determinado conteúdo, existe um determinado custo envolvido, desde custo do meu trabalho até o custo que o aluno está gastando para vir para cá. Mas tem uma coisa envolvida aí, que é uma coisa que está fora de moda, né? Quanto custa uma esperança sua? Né? Eu não consigo quantificar isso. Por isso que eu já devo ter repetido algumas vezes essa palavra. Né? Se não fosse essa bendita esperança, vocês não estavam aqui fazendo o que vocês estão fazendo. Porque no mundo que não tem muita esperança, o que vocês estão fazendo aqui é um negócio que não dá para calcular. Percebe? Então é a mesma coisa, agora vamos transferir isso para o Max. Né? Quanto custa para manter um museu? X, sei lá, 50 mil, 100 mil mensal. Quanto custa uma esperança, uma gota de esperança numa sociedade? Não tem preço. Então, é incalculável. Essa esperança que o museu cria de educar, de trazer ao público, né, sonhos. Né? Imagina uma pessoa que vive num local que se ilude com determinados programas de televisão, se ilude com determinados produtos de merchandising aí, que o marketing vai colocar e fazer uma lavagem na cabeça dessa pessoa. E aí ela chega no museu e amplia a percepção dela a um nível incalculável. Quanto custa isso? Essa esperança não tem dinheiro. É muito fácil a gente matematizar e calcular o preço de mercadoria numa prateleira de supermercado. Esperança de uma sociedade, de uma cidade melhor.
para todos, né? Não que uma cidade seja boa, muito mais além, que ela seja justa. Justa, eu gosto dessa palavra justiça, quer dizer igualdade para todos. Todos com direito e acesso à educação, à saúde, a planar, andar pela cidade com tranquilidade e saber que aquele lá é seu companheiro, seu irmão. Não haver diferenças, guetos, né? E nós vemos ainda hoje Sorocaba, e é bom ter essa consciência. Como qualquer cidade, é uma cidade doente. Tem moradores de rua, tem muros, tem restrições, tem uma série de coisas que não te dá um ambiente. Que a cidade nada mais é do que a extensão da tua casa. Que você possa garantir que seu filho vá de bicicleta para a escola ou vá se tratar no hospital tranquilo, seja bem acolhido. Mas isso não cai do céu, graças a Deus. Cabe a gente, aos poucos, até com o passado como referência de coisas boas e coisas que não vale a pena replicar, a gente construir essa cidade, né? Sem muros, sem fronteiras, sem limites, sem bandeiras, que todo mundo possa conviver em paz. E um alerta que vai ser bom, e é bom aterrar de vez em quando. Eu quero ver que daqui a 200, 300 anos vão ficar como exemplos da nossa miséria. E olha que triste. Algumas escolas, alguns presídios, alguns hospitais, e as pessoas futuras vão falar de como eles educavam as crianças, como cadeia. Olha como eles corrigiam aqueles que erram, e olha como eles tratavam a saúde. Abominável. Então é bom a gente ter a consciência do presente. Olha que palavra linda, presente, é um presente. E essa possibilidade de você transformar. Eu não vou transformar o mundo, não, mas você tendo uma postura ética, uma postura de civilidade, quer dizer, eu vivo numa cidade, eu tenho um compromisso com a melhoria dela.